E aí, gente, tudo bem? Eu sou Isaías Uber e hoje vou falar sobre a coisa mais importante de toda a história, é a intimidade com o Espírito Santo. É isso aí, é o Espírito Santo que é o nosso amigo e ele deseja cultivar intimidade com a gente. E sabe o que é o mais interessante? É que você que vai determinar o nível, ou seja, o grau de intimidade com o Espírito Santo. E é interessante que a Bíblia compara o Espírito Santo com muitas coisas, né? Com uma pomba, com vento, com fogo, mas ele não é essas coisas. Ele é comparado com isso, mas ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem uma vontade, tem emoções. Então nós podemos ou agradar o Espírito Santo, ou decepcionar, ou entristecer o Espírito Santo. Então é tão importante você lembrar que ele é uma pessoa e ele deseja cultivar um relacionamento íntimo com você. Ah, mas você pode falar assim, Deus, ele não fala comigo, eu não sei comunicar com Deus. Mas aí eu te pergunto, você está verdadeiramente buscando a presença dele diariamente? Você está intencionalmente correndo atrás do conhecimento, não somente sobre ele, mas conhecendo ele pessoalmente. É muito fácil você conhecer fatos e coisas sobre alguém, mas é outra coisa completamente conhecer aquela pessoa. Eu acho interessante esse exemplo de você até saber se você conhece alguém intimamente ou não. Por exemplo, você pode conhecer a voz de alguém da sua família muito bem. Se você hoje, agora, fechar os seus olhos e tentar imaginar a voz de alguém que você não conhece, você vai ter muita dificuldade. Mas se você assim fechar os seus olhos e tentar imaginar a voz, por exemplo, da sua esposa, a voz do seu marido, do seu pai, da sua mãe, você com mais facilidade, com muita facilidade, você vai conseguir ouvir na sua mente aquela voz. Por quê? Porque você já conhece aquela pessoa. E é nesse nível, né, que o Espírito Santo, ele deseja ser o seu melhor amigo, aquele companheiro que sempre está ao seu lado. A Bíblia fala que ele é nosso paracleto, é aquele amigo íntimo que nunca te abandonará. E isso para mim é uma notícia maravilhosamente incrível mesmo. Interessante que tem um versículo que eu amo, aqui parafraseado, né, na versão A Mensagem, em 2 Coríntios 3,14, fala o seguinte: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e olha só, e a amizade profunda do Espírito Santo seja com vocês. É isso que ele deseja, uma amizade profunda com ele. Agora, como ouvir a voz do Espírito Santo? É interessante que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele comunica ao nosso espírito. E aí o nosso espírito, então, transmite isso para a nossa mente. Então, às vezes, você pode até pensar, será que essa é a voz de Deus ou é a minha mente? Será que são os meus pensamentos? Por isso que é tão importante você passar tudo pelo crivo da Bíblia, para você ter certeza se é a voz de Deus ou não. Olha só o que fala aqui em Romanos 8,5. Vamos ler aqui nessa Bíblia tão linda aqui do Difflin. Romanos 8,5 fala o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Na medida que você vai se aprofundando nessa intimidade com o Espírito Santo, o seu próprio coração vai se inclinando para as coisas de Deus. Os seus desejos vão ser alinhados com os desejos de Deus. Os seus pensamentos serão alinhados com os pensamentos do Espírito Santo. Que coisa incrível, gente! Na medida que você vai se aproximando de Deus, os seus próprios desejos e pensamentos vão se alinhando com os pensamentos dele. Agora, eu tenho só 7 dicas aqui rápidas para te ajudar a desenvolver
essa intimidade com o Espírito Santo mais profundamente. E vamos comparar aqui com dicas que você faria talvez com um melhor amigo. Quais são algumas coisas que melhores amigos eles façam? Por exemplo, primeira coisa é que melhores amigos, eles conhecem a personalidade um do outro. Você sabia que o Espírito Santo ele tem uma personalidade? E claro que ele conhece a sua, mas você conhece a dele. O que é que será que Deus está pensando agora, nesse momento, sobre você? Você conhece os pensamentos, a personalidade, o jeito de agir, de reagir dele? Outra coisa, a segunda dica aqui, melhores amigos, eles conversam bastante. É muita comunicação. Então, por isso que eu quero mais uma vez, te encorajar no seu TSD, seu tempo a sós com o Espírito Santo. A você desenvolver uma comunicação diária e constante. Não somente uma vez por dia, mas uma comunicação constante. Igual um casal, talvez recém-casado, eles estão passando por algumas dificuldades. Sempre a solução primeira é muita comunicação. Você expor os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, muito importante, muita comunicação que nunca vai parar. E a terceira coisa vai junto com isso, é uma comunicação frequente e constante também. Eu sempre dou aquele exemplo, se eu quiser ser amigo de alguém. Por exemplo, quem está filmando aqui é o Murilo. Se eu falar assim, Murilo, cara, eu quero ser o seu melhor amigo, eu quero andar junto com você, cara, eu quero realmente cultivar um relacionamento muito íntimo com você, cara, você é incrível. Aí eu falo isso na quarta-feira. Aí logo na quinta-feira eu não mando mensagem para ele, não ligo para ele, e se ele ligar para mim, eu ignoro, eu não respondo os WhatsApp dele. Na sexta, mais uma vez a mesma coisa. No sábado, domingo, segunda, eu ignoro totalmente o meu querido amigo Murilo, que eu falei, mas eu não pratiquei. E às vezes, nós fazemos a mesma coisa com o Espírito Santo. Chegamos no domingo, louvamos ao Senhor, dizemos, Deus, eu quero ser o seu melhor amigo, eu quero te amar mais, eu quero me aprofundar mais contigo. Mas aí, segunda-feira, e a gente ignora a presença dele. Terça-feira, quarta, quinta, aí só no domingo voltamos para a igreja, mais uma vez, Deus, eu te amo, mas é só de boca para fora. Temos que ser constantes nesse relacionamento com o Espírito Santo. A quarta coisa é que melhores amigos, eles compartilham a sua vida, né? As grandes coisas, mas as pequenas coisas também. Você sabe que Deus, ele se importa com os detalhes da sua vida. Ele se importa com seus pensamentos, com as dificuldades, com os desafios. Então compartilha, deixa Deus ler o seu coração, fala assim, Deus, sonda o meu coração, e fala mesmo, pode falar abertamente. E ele ama isso, de compartilhar a sua vida com Deus. A quinta coisa, a quinta dica aqui é que melhores amigos, eles falam e fazem daquilo que o outro gosta. O que será que o Espírito Santo gosta de falar sobre algum assunto, talvez, Temos que pensar, o que Deus gosta? Eu vou me alinhar com aquilo que ele gosta. Por exemplo, eu sou casado com a minha linda esposa, Nicole, quase 12 anos já de casamento. Eu lembro que no início foi um aprendizado, de aprender a gostar daquilo que o outro gostava. Por exemplo, ela gostava muito de assistir a série Friends, né? E eu nunca tinha assistido, mas ela gostava. Então eu decidi, eu vou inclinar o meu coração, vou decidir a assistir essa série com ela e tal, e foi muito legal, e eu acabei gostando. A gente assiste agora de vez em quando, porque eu decidi o que Deus ama fazer. Eu já vou te dar uma dica aí. Ele ama falar sobre ide e fazer discípulos das nações. Ele ama falar sobre almas de pessoas, ele ama pessoas. Então já é uma primeira dica aí para vocês. A sexta dica: amigos não fazem o que fere o outro. Não fazem o que fere o outro. O que fere o coração de Deus? O que fere o Espírito Santo?
né? Sabemos que são muitas coisas, mas incluindo pecado, você distanciando de Deus. Então não faça isso. E a sexta e a última dica: amigos são fiéis uns aos outros, né? Uma amizade profunda com Ele, que significa inimizade com o mundo. Se você é amigo do mundo, quer dizer que você, então, é inimigo de Deus. É interessante que aqui em Tiago 4,5, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. É interessante isso. Ele deseja tanto cultivar essa intimidade contigo, que ele tem até ciúmes. Quando você começa a se distanciar da presença dele, ele tem ciúmes. Ele fala assim: meu querido, venha, volta para mim, meu filho. Eu te amo, eu que sou a solução para você. Ele tem ciúme de você, porque ele te ama. Então, eu quero te abençoar e declarar que você possa cultivar essa verdadeira intimidade com o Espírito Santo.